Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos pintar uma rosa vermelha e depois também vamos pintar uma rosa que ela é mesclada. Tem um pouco, uma parte mais clara, uma parte mais avermelhada. Mas vamos começar por essa folha. Nessa folha eu usei o verde maçã. Então aqui eu tô colocando o verde maçã com um pouco do diluente ou clareador. Vamos espalhar por toda a folha. Essa folha é bem simples de fazer. Então, depois que eu coloquei o verde maçã, vou pegar um verde mais escuro que você tem. Eu estou usando o sépia inverno e vou colocar aqui. Mistura bem. Limpa o excesso. O verde maçã é uma cor mais transparente. Então, depois que secar, é bom retocar de novo. Se você tiver um verde, outro verde clarinho, fica bem bonito também. Agora eu venho aqui no meio. Esfumo bem. E do outro lado eu volto com o verde maçã. Agora a gente pode vir com um pincelzinho mais fininho e fazer um acabamento com o verde mais escuro. Isso, então essa folha ela é bem simples mesmo. Agora vamos pintar a rosa. Eu fiz as pétalas que estão em volta e deixei aqui o miolinho para pintar aqui com vocês. Na rosa, eu estou usando o vermelho vivo, o púrpura e o vinho. Só essas três cores. E depois nós vamos usar, depois que ela estiver seca, vamos usar também o branco para dar uma luz. Mas tem que estar bem seco, senão o branco deixa a rosa vermelha com um tom mais cor de rosa, não fica tão vermelhinho. Na parte vermelha eu não uso diluente nem clareador, prefiro colocar a cor mesmo, vermelho é puro. Porque se a gente usa o clareador ou diluente, o vermelho vai ficando mais apagado. Aqui eu tô usando um vermelho vivo, pode ser um vermelho tomate, qualquer outra cor que você tiver que seja bem clara. Vou pegar um pincel maior, então fica melhor.
Esse vermelho, ele é transparente, né? Ele é mais fraquinho, então ainda vai dar para ver os riscos. Mas se na hora que passar o risco sumir, a gente pode criar uma outra pétala do nosso jeito mesmo. Mas se ficar com medo de perder o risco, é só dar uma reforçada com um lápis. Eu tô usando o pincel macio, mas dá para usar também aquele de cerdas mais dura. Às vezes a tinta, conforme a gente vai usando e ela vai ficando mais velha, ela vai enchendo de pedacinhos, de gruminhos, né? É bom não deixar isso aqui secar na pintura. É bom sempre tirar. Agora que eu já preenchi uma parte do miolo, vamos usar o púrpura. Com o pincelzinho menor, para ficar melhor, porque o espaço é mais pequeno, vamos vir fazendo a parte da sombra. Depois que secar a pintura, a gente volta e arruma, dá mais uma retocada. Isso vai deixar a cor vermelho, principalmente esse vermelho clarinho, bem mais bonito. Esfuma bem para não secar a tinta, principalmente quando a gente for pôr a tinta mais escura, porque senão fica uma marcação. Agora vamos colocar um pouco do vinho.
Se você achou que ficou muito escuro, aí você volta com um pouquinho do púrpura ou do vermelho vivo e retoca de novo. Vai esfumando, esfuma bem, aí é os lugares que a gente quer que fique mais escuro, só colocar um pouquinho mais de vinho. Aquela parte que está batendo menos luz. Aqui eu tô colocando um pouquinho do vermelho vivo de novo. Se você tiver aquele vermelho bem forte, o vermelho neon, fica muito bonito. Ele chama bastante atenção, é muito bonito. Ele é muito bom também para dar luz na rosa vermelha. Aqui eu voltei com um pouco do vermelho vivo, tô retocando. Um pouquinho do vermelho vivo misturado com o púrpura.
E a gente vai retocando até ficar do jeito que a gente quer. Se quer um pouquinho mais escuro ou um pouquinho mais, um vermelho mais vivo. Então, conforme a gente vai colocando as cores e vai vendo como tá ficando, aí a gente vai retocando. Se você perder, às vezes, alguma pétala na hora de passar a tinta, não tem problema. A gente pode ir criando outra. Não precisa ficar com medo de dar errado. Se a gente ficar apavorado, ficar com medo de dar errado, e vai acabar dando errado mesmo. Então, vai devagarzinho, vai pintando, vai vendo como que dá pra arrumar, em que lugar que dá pra colocar as pétalas. Depois que ela seca, é mais fácil também pra gente definir a parte que tá mais clara, porque o vermelho vivo ele vai ficar mais visível, vai ficar mais colorido. Agora vamos pintar essa parte aqui de baixo. Vou usar um pincel maior para preencher essa parte. Se você não quiser perder o risco, pode vir com o púrpura e passar aqui primeiro, ó. Vem, passa o púrpura, que ele, quando você passar outra cor, não vai tampar. Pronto, agora já não vai tampar quando a gente passar o vermelho vivo. Essa pétala é como se ela tivesse drobada. Ela ainda não abriu toda, né? Ela tá começando a abrir. E essa parte aqui tá drobada. Não, agora a gente pode passar por cima. Mesmo passando por cima, o risco ainda vai aparecer.
Agora, vamos vir com púrpura. Com um pincelzinho menor, a gente vai pôr o púrpura. Vamos passar também um pouco do púrpura aqui, ó. Porque se a gente deixa só esse vermelho, aí não vai dar essa impressão que tá roubando a pétala. Bati a mão aqui no suporte. E aí vem com o vinho e faz uma sombra mais forte, mais marcada. Então não é difícil, né? A gente olhando parece que é difícil, mas é só treinar. Vai treinando bastante, todo dia treina um pouquinho e vai acabar conseguindo. Isso. Aí depois que secar, a gente vem com o branco para dar a luz. Agora eu vou colocar a luz aqui, a luz seca nessa parte que eu já pintei e ela já tá seca. Então, com o branco, a gente vai pegar bem pouquinho no pincel. Ó, espalha no pincel. Tira o excesso no pano e não deixa muito branco, senão vai ficar forte. E vem passando nas partes que estão mais claras, para ficar com aquele efeito de luz. Então, não pode ser muito, senão vai ficar muito forte, muito exagerado. E deixa secar bem. Olha como já fica diferente a rosa. Então, a luz, ela deixa a rosa bem mais bonita. Essa parte eu terminei de pintar, então eu não posso passar, porque o rosa, o branco com o vermelho, quando a gente mistura, ele acaba ficando rosa. E como a flor aqui, a rosa, ela é vermelha, eu não quero que ela fique com um tom rosa, então tem que deixar secar bem. Olha, ficou muito bonito. Depois a gente volta, retoca aqui também, ó. Antes de passar a luz,
retoca o vermelho mais claro, deixa secar. Quando tiver bem seco, aí faz a luz. Agora nós vamos pintar essa folha. É bem simples também. Ela fica bem bonita e é simples de pintar. Vamos pegar o diluente ou clareador e passar. O meu pincel já estava sujo de vermelho. Eu esqueci de limpar, mas não tem problema não. Até mesmo tem algumas folhas que tem os tons vermelho. Tem umas que são tem os tons roxo, algumas partes. Então não tem problema não. E aí tem rosa também com as flores, as folhas com tons vermelhos. Agora eu tô vindo com verde, deixa eu ver, verde kiwi. Vamos preencher aqui toda a folha com verde kiwi. Aqui eu já preenchi toda a folha com verde kiwi. Preenchi as duas, mas pode ser uma por uma. Agora eu venho com o verde pântano e vou colocar nessa parte mais escura. Esfuma bem para não ficar marcado. Essa aqui que tá por baixo, eu passei o verde pântano aqui, ó. Vou vir com mais um pouco do verde kiwi. Ó, agora essa aqui, essa se misturar, mas não tem problema não. A gente vem com um pouco do verde kiwi e vamos passar na que tá por cima. Passa e esfuma. Vem mais um pouquinho do verde pântano. Isso. Aqui, ó, passou na rosa, mas não tem problema. Depois a gente vem de novo com o púrpura e retoca aqui essa parte. Agora a gente pega um pouquinho do verde pântano com um diluente ou com uma aquarela. Bem pouquinho. Não pode estar duro a tinta. E faz a nervura com o pincel chatinho mesmo. Põe a tinta pra cima
e vai puxando. Fica bem suave. Se preferir fazer com um pincelzinho fino, também não tem problema. Aí, essa daqui, ó, essas duas, eu já esperei secar, vim aqui, fiz mais um pouquinho de sombra e fiz um pouquinho de luz com branco. Quando essas aqui secar, também vou fazer isso, que fica mais bonito. Agora, vamos fazer essa rosa. Eu já fiz essa parte, e agora aqui a gente vai preencher com a cor pastel. Mas se você tiver uma outra cor parecida com essa, também pode usar. Vamos